Qual o valor da aposentadoria para quem ganha R$ 2.000? Pessoal, estou aqui hoje para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês alguns critérios de cálculo de aposentadoria. Vou te dar dois exemplos e trazer aqui exemplos com base no salário de R$ 2.000. Assiste esse vídeo até o final, que pode ser interessante para você. Mas antes disso, peço para você dar aquela moral para o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário, porque isso é muito importante para a manutenção do canal. Beleza, pessoal? Olha só, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Afinal, quanto que eu vou ganhar de aposentadoria, que eu vou receber de aposentadoria, se eu ganho R$ 2.000 de salário? Pessoal, o primeiro ponto que vocês precisam entender é o seguinte, é que na aposentadoria, para apurar o valor da sua aposentadoria hoje, é feita uma média de todos os seus salários posteriores a julho de 94. Por que julho de 94? Porque é feita a média a partir do plano real, tá? Então vai pegar todos os seus salários posteriores a julho de 94 e fazer uma média. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Quando fala pegar todos os salários, os bons e os ruins, a gente fala de todos mesmo. A gente não vai excluir os piores salários e calcular só com base nos... excluir os piores e calcular só com base nos melhores. Então, se hoje você ganha R$ 2.000 e lá no passado você ganhava 1.800, 600, né, variando aí com base no salário mínimo, a média vai pegar todos esses salários, não vai pegar somente os salários de hoje, tá? E um detalhe é que se você tinha salários anteriores a julho de 94, altos, salários bons, esse cálculo, esses valores não entram no cálculo da aposentadoria que é feito hoje. Hoje o INSS ele calcula somente de julho de 94 para frente. Existe uma ação na Justiça, inclusive está no STF, que é a revisão da vida toda, acredito que você já ouviu falar sobre isso, que busca pegar esses salários anteriores a julho de 94 para incluir no cálculo da aposentadoria. Mas isso ainda está sendo discutido lá no STF, não tem nada certo ainda sobre essa possibilidade. De certo que a gente tem aqui é feita uma média de todos os salários de julho de 94 para frente, até a data quando você vai pedir a aposentadoria. Se você não tem salários de julho de 94, só tem, por exemplo, de julho de 2001 para frente, vai pegar os salários de julho de 2001 até a data que você vai dar entrada na sua aposentadoria. Primeiro de tudo é feita essa média. Então, fez essa média, vamos supor que no seu caso, essa média deu o valor de R$ 2.000. Então a gente vai considerar que a média de todos os seus salários de contribuição ficou no valor de R$ 2.000, um valor hipotético só para a gente ter uma noção. Primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é o cálculo da aposentadoria por idade. Se a minha média ficou em R$ 2.000, qual o valor que eu receberia de aposentadoria por idade? Pessoal, na aposentadoria por idade, eu não vou nem trazer aqui os requisitos, tá? Porque não é o objetivo do vídeo, eu quero só trazer a questão do cálculo. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre os requisitos, vou deixar no card aqui em cima, só você clicar e assistir. Mas o cálculo da aposentadoria por idade, considerando o valor de R$ 2.000 de média, ele vai ser de 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos de contribuição no caso de mulheres e 20 anos de contribuição no caso de homens. Depois que você encontrar esse percentual, 60% mais 2% ao ano, você vai aplicar sobre a média que você encontrou do seu salário de contribuição. Vamos supor que no caso você, homem, tem 20 anos de tempo de contribuição. Qual vai ser o percentual que vai ser aplicado sobre a sua média de 2.000? 60%, você só tem 20 anos de tempo de contribuição. Você vai aplicar 2% do que ultrapassar os 20 anos. Como você só tem 20 anos, vai ser aplicado 60% sobre os R$ 2.000 de média que foi encontrado, né, o valor hipotético que a gente está considerando aqui. Nesse caso, qual seria o valor da sua aposentadoria? 60% de 2.000 vai dar R$ 1.200. Como vocês podem ver, o R$ 1.200 é um valor inferior ao salário mínimo. Nesse caso, se o valor que for apurado da sua aposentadoria ficar inferior ao salário mínimo, você vai receber um salário mínimo de aposentadoria, porque ninguém pode receber menos de um salário mínimo a título de aposentadoria. Isso aí está na legislação previdenciária. Então, a aposentadoria por idade ficaria dessa forma.
considerando R$ 2.000 de média, você aplica 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos no caso de mulheres e do que ultrapassar 20 anos no caso de homens. Nesse exemplo, esse homem, né, que a gente considerou só tinha 20 anos de tempo de contribuição, então vai ser aplicado 60% sobre os 2.000, certo? Pessoal, como eu falei, o tempo, né, no caso, a média do seu salário de contribuição para ser apurada é de julho de 94 para frente. Os valores anteriores, eles não entram na média dos seus salários de contribuição, tá? Mas o período anterior, ele entra no cálculo de tempo de contribuição, tá? Para ser apurado aí um fator previdenciário, para ver quanto tempo de contribuição total que você tem. Então, os salários anteriores a julho de 94, apesar de não entrarem na média, eles entram no seu cálculo de tempo de contribuição. E quanto maior o seu tempo de contribuição, como por exemplo nesse exemplo que eu dei de aposentadoria por idade, melhor vai ser o seu coeficiente. Beleza? Outro exemplo de aposentadoria considerando uma média de R$ 2.000. Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente de trabalho, foi apurada uma média dos valores, né, dos salários posteriores a julho de 94 e também deu o valor hipotético de R$ 2.000. Quando é um acidente de trabalho, o valor da aposentadoria ele vai ser de 100% da média. Ou seja, eu não vou aplicar o percentual de 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos de contribuição no caso de mulheres e 20 anos no caso de homens. Sendo acidente de trabalho, o valor da aposentadoria por invalidez vai ser de 100% dessa média do salário de contribuição posteriores a julho de 94. A regra geral é aplicar 60% mais 2% ao ano. Só que no caso de acidente de trabalho, essa regra ela é afastada e é aplicado um percentual de 100% da sua média. Então, como vocês estão percebendo, existem várias variáveis que podem influenciar no cálculo da sua aposentadoria. Por exemplo, o tipo de aposentadoria influencia, o seu tempo de contribuição vai influenciar, a sua média dos salários posteriores a julho de 94 também influencia. Então, tudo isso influencia no cálculo que efetivamente vai ser feito pelo INSS e o que você vai receber de aposentadoria. E um outro detalhe que eu até acabei esquecendo de falar, os salários de contribuição posteriores a julho de 94, eles são atualizados na hora de fazer o cálculo da sua aposentadoria, tá? Todos os salários eles são atualizados pelo INSS. O ideal aqui, pessoal, é sempre, né, a gente sempre recomenda que você faça um planejamento previdenciário para verificar qual é a melhor opção para você. É uma aposentadoria por idade, é uma aposentadoria por tempo de contribuição, com pedágio de 50%, 100%, são outros tipos de aposentadoria que eu nem acabei comentando aqui, né? A gente pode até comentar isso no outro vídeo. Então, fazer um planejamento previdenciário para verificar a sua média, quanto que ficaria a sua média hoje, quanto que você receberia hoje, se esperar um pouco mais, isso daí, o valor da sua aposentadoria poderia aumentar. Então, é importante fazer esse planejamento previdenciário, contratar um profissional de confiança para verificar isso para você, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tentei trazer aqui 2 exemplos de quanto que ficaria, como é calculado o valor da sua aposentadoria para quem tem uma média aí do salário de 94 para frente de R$ 2.000. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.